Salut tout le monde, ça va? Aujourd'hui on parle un peu du passé composé, c'est un sujet très important. A gente fala hoje do passado composto, do passé composé, que é um assunto muito importante em francês. Na verdade, você tem muita coisa na rede sobre isso, então até pensei se eu queria falar sobre. A gente tem muita coisa na rede exatamente por ele ser muito importante. Mas a gente vai tentar ver o passé composé de uma forma um pouco diferente. Eu vou fazer uma apresentação inversa, né? E aí eu também faço esse vídeo para os meus alunos, para que eles possam olhar esse vídeo várias vezes, sem estar num processo às vezes um pouco de sobrecarga cognitiva, né? Porque quando você tem uma sala de aula comunicativa, você tem um áudio com um vocabulário todo novo, com estruturas novas, e de repente um assunto gramatical novo, e você mal entendeu o antigo. Então vou fazer esse vídeo para que vocês possam ver esse assunto várias vezes e bem devagar. Não vou falar do passé composé de uma forma muito complexa, vou pegar ele no primeiro nível, não vou falar de concordância, nem das irregularidades do particípio passado, não é essa a ideia. Vou fazer esse vídeo em duas partes, porque na primeira parte eu vou explicar o passé composé, e na segunda parte eu vou falar um pouco da história do passé composé, ou pelo menos do que a gente pode falar da história do passé composé. Se você for como eu, da geração Y, a gente sempre quer saber um porquê, a gente é uma das gerações mais críticas que existe, o que não faz da gente a geração mais inteligente, mas é mais questionadora. Então, vamos lá, vamos falar do passé composé. Passé composé, ele é muito simples, como eu disse, eu vou fazer de trás para frente. O passé composé nada mais é do que eu tenho falado, eu tenho jogado, eu tenho brincado, eu tenho corrido, eu tenho ido. Então, essa estrutura, o verbo ter mais esse final em ado ou ido, que é chamado de particípio passado em francês, é o passé composé. Então esse final em ado, falado, ou ada se for feminino, ou ido, como corrido, ou ida se for feminino, é o passé composé. É isso o passé composé, verbo ter, em francês é o avoir, mais o particípio passado. Legal. Qual é o grande problema? Por que a gente fica tantas aulas vendo isso? Porque isso é o final, geralmente, do primeiro semestre, o início do segundo semestre. Porque um francês não entende como a gente. Quando eu digo em português, eu tenho trabalhado, é uma ação que começou no passado e que continua até agora. Eu tenho trabalhado significa que tem uma semana, um mês, eu comecei a trabalhar mais do que o normal e estou trabalhando ainda, então eu tenho trabalhado muito, né? Por exemplo, o francês não entende isso, o francês não tem essa noção. Quando eu digo em francês, eu tenho trabalhado, um francês entende, eu trabalhei. Quando eu digo em francês, eu tenho falado, um francês entende, eu falei. Quando eu digo em francês, eu tenho brincado, um francês entende, eu brinquei. Então, aí começa o grande problema. Inclusive, foi por isso que eu tive emprego na França, né? Era uma família de brasileiros que não entendia o professor nativo que dava aula de francês. O professor nativo fala, não, o passé composé é muito fácil, é como em português eu tenho falado. E não faz o menor sentido, porque não faz mesmo, não tem uma correspondência semântica, de sentido. Então, em francês, quando se quer dizer o passado, você usa esse tempo composto. Eu tenho falado, eu tenho trabalhado. Se a gente pensar no sentido, ele é igual ao nosso passado perfeito, o nosso pretérito perfeito. Uma ação que começou no passado e terminou no passado e aconteceu e acabou. Então eu joguei bola, eu brinquei, eu falei. Só que em francês, repetindo, eu uso a estrutura eu tenho trabalhado. O que significa? Então você já deve ter aprendido o verbo ter. Você vai lá conjugar ele, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Então você tem eu tenho trabalhado, j'ai,
E quando o verbo é regular, ou seja, aquele do primeiro grupo com ER no final do infinitivo, travailler, manger, voyager, arriver, é muito fácil porque o som não muda em nada. Para escrever você tem que tirar o R e colocar um acento agudo no E. Mas para falar é a mesma coisa, então eu vou dizer j'ai travaillé, j'ai voyagé. Seria legal se fosse só isso, mas tem mais uma pequena questão que é importante frisar. Em francês, assim como em outras línguas, esse passado eu tenho trabalhado, que eu trabalhei, eu joguei, eu brinquei, ele pode ser construído tanto com o verbo ter, o avoir, como com o verbo ser, que é o verbo être. Aí você diz, mas por que verbo ter ou verbo ser? Bom, não tem nenhuma explicação para isso. Mas quando na segunda parte do vídeo que eu contar a história, talvez acalente um pouco os corações. Mas a princípio, os verbos com ser, eles são verbos de movimento, de passagem, de mudança de estado. Se é uma mudança de estado, logo nada mais justo que eu uso o verbo estar, que é o verbo être. Só que o francês ele teve algumas influências, então fica um pouco mais... Não são todos os verbos de estado, de mudança, são só alguns. Na verdade são 14 verbos especificamente, algumas gramáticas falam 15, que são conjugados com être. Se você pega o alemão, por exemplo, os verbos de estado, de mudança, são com être. E os verbos de ação são com avoir. É muito mais simples. Mas o sistema francês, devido a algumas influências, ele simplificou isso. A gente vai ver isso no segundo vídeo. Então, quais são esses verbos? Assim, tem outra coisa importante. Então, o passé composé, ele é geralmente conjugado com o verbo ter, avoir, mas tem alguns casos nos quais eles são conjugados com o verbo être. Quais são esses casos? Quando os verbos são reflexivos. Pronominaux, c'est-à-dire, quando eu digo eu me casei, ou eu me cortei, esses verbos são conjugados com o être. Mas então quando eu quero dizer em francês eu me casei, eu vou usar o verbo être. Je me suis marié. Eu me cortei, je me suis coupé. Então, lembra disso. O verbo reflexivo, ele é conjugado com être. E, voltando, existem 14 verbos que são conjugados com être. São considerados verbos de movimento. Não são todos os verbos de movimento que você conjuga com être. São esses 14. Então, quais são esses verbos? Para ajudar você, para ajudar meu aluno, geralmente eu falo assim. Vamos decorar a palavra mamãe. Mamãe, você tem o M, o primeiro M é do verbo monter, subir. Monter, o contrário de monter é descer, descendre. Então, monter, descendre, c'est avec être. Depois tem o A, que é do verbo arriver, chegar, arriver. O contrário de chegar, partir. Então, arriver, partir. Depois mais um M, que é o verbo mourir. Lembra que eu falei que são verbos de movimento? O contrário do movimento da morte é o movimento do nascimento. Então, mourir, naître. Depois tem um outro A, que você tem o verbo aller. Qual é o contrário de aller? Ir. É o verbo venir, voltar. Ou o verbo retourner. Então, aller, venir, retourner, retourner, é com être. Depois você tem, com E, o verbo entrer. Entrer, entrar. O contrário de entrar é sair, sortir. Tem 14 aí? Não tem 14. E aí a gente tem que forçar a barra um pouquinho para fazer 14. O que você pensa? Quando você sobe ou quando você desce, às vezes você escorrega e você cai. Tomber. Então, monter, tomber, descendre são conjugados com être. Je suis monté, je suis tombé, je suis descendu. São conjugados com être. Quando você chega em algum lugar, arrive, você não vai logo embora, você fica um tempo. Então, rester, ficar, permanecer. Cuidado, rester não é rest, não é inglês, não é descansar, é ficar, permanecer. Então você chega, fica um tempo e depois você vai embora, depois você para. E finalmente,
Quando você entra, você passa pela porta. Então, entrer, passer, sortir. Então, esses são os 14 verbos de movimento. Por que algumas gramáticas falam 15? Porque eles consideram o verbo devenir. Devenir, que é o verbo se tornar. Só que qualquer prefixo colocado nesses verbos continuarão sendo conjugados com être. Então, entrer e reentrer, entrar e reentrar, será com être. É claro que eu entendo que há uma mudança de sentido muito grande entre vir e se tornar. Mas ainda assim, eu considero, não a gramática, considero um prefixo, então não dou mais um verbo para o aluno, eu só aviso da possibilidade. Essa é a primeira parte do vídeo, esse é o passé composé, e agora a gente vai falar um pouco da história na segunda parte do vídeo, para ver se acalenta um pouco esses corações, para entender do porquê esse sistema, que na verdade não é tão complexo se você olhar. A gente tem isso em alemão, a gente tem isso em italiano, a gente tem isso em francês, a gente tem isso em espanhol, só que o espanhol só usa o verbo ter, e a gente tem isso em português, só que tem outro sentido. Então é comum ter esse tipo de estrutura. No segundo vídeo a gente continua um pouco com a história do passé composé, nesse vídeo passé composé origens.